nós estávamos falando sobre a importância do livro, a importância da imprensa, né? Isso que permitiu que os livros decifrassem, que se propagassem, né? E a partir de agora eu trouxe alguns exemplos, porque é tão legal a gente poder falar do lugar que a gente mora, porque eu acho que isso tudo tem a ver com a origem, não é isso? A origem é isso, as nossas origens. Então eu vou falar agora, a partir desse momento, né, da importância de vários escritores, de várias pessoas da nossa região, da nossa cidade, que se dedicam aos livros, que se dedicam também a expressar as nossas origens, a entender, a perpetuar, a memorizar, enfim, a tudo aquilo que o livro permite. Porque o legal da literatura, da escrita do livro, é justamente ser essa ponte. Eu sempre gosto de usar muito isso, né? A escrita é a ponte entre seres. A escrita é a ponte entre seres. Porque se a gente perguntasse assim, né, para autores famosos aí, vou pegar um escritor, autor não, um escritor famoso do Brasil, aí, o Paulo Coelho, que é um cara super conhecido aí no Brasil. Eu sou capaz de afirmar com toda a certeza do mundo que ele não conhece 0,5% das pessoas que já leram os livros dele. Sou capaz de afirmar isso, e eu estou falando assim 0,5%, já que exagerando uma coisa assim exagerada. A maioria das pessoas que leem os livros dos outros, nós que escrevemos, ou as pessoas que escrevem, a gente não conhece. Porque a palavra, né, escrita, já diria aquele ditadozinho, né? A palavra ao vento aí, a gente sabe a hora que você lança. Mas para onde ela vai, como ela vai, é uma questão complexa. Então, assim, nós iremos falar então de alguns, né, escritores da nossa região aqui e mostrar também um seguinte ponto, né, que eu acho que é legal quando a gente fala de literatura. Lá no iniciozinho do nosso vídeo hoje eu falei que literatura é uma arte. E não existe como, pelo menos na minha opinião, conceituar arte de maneira delimitada. Muito menos delimitar a alma de um artista. É por causa disso que chama arte, né? E pegando aqui uma simbologia bem legal, até quando a criança é muito arteira, ou ela faz travessuras, a gente fala que ela tá fazendo arte, porque justamente é o inesperado, o inoportuno, é aquilo que comumente ninguém faz, é a liberdade. Tudo isso faz parte da arte. E escrever é uma arte. Então, da mesma forma que se você pega na música, existem vários tipos de música. Você pega para a questão de mesmo, né, de ser ator, existem vários também. Né? Tem gente que gosta mais de filme de ação, filme de romance, novela. Tem gente que gosta de teatro e nunca encenou para filme, para televisão. Porque existem as formas diferentes, os jeitos diferentes, e na literatura também é assim. Existem diversos tipos de escrita para públicos diferentes. E eu trouxe então algumas coisas aqui para poder mostrar, mas eu gostaria de bater nessa tecla mais uma vez. Os livros que eu trouxe para mostrar é justamente livros que pessoas da nossa região, gente nossa que escreveu, gente nossa que contribuiu para que a eternidade, para a posteridade, para que outras gerações tenham acesso a essa memória coletiva que é a memória humana. Então eu vou mostrar alguns e conversar sobre alguns aqui, justamente para você que está me ouvindo aí também pensar, né? Puxa vida, eu gosto tanto de escrever, mas será que escrever tem que ter uma regra própria? Será que escrever só é bom quem escreve romance ou quem escreve filme de ação, quem escreve, né, para filmes de ação ou ficção? Ou poesia? Será que existe um formato próprio, único, específico? Não, né? Logicamente que não. A única coisa que eu sempre falo assim para meus alunos, e eu sempre falei para mim mesmo, né? A gente tem que ter vontade, vontade, querer. E a forma, deixa fluir, deixa acontecer. Porque existem formas diversas. Eu estava até conversando com uma professora esses dias passados, até no mundo científico existe forma diversa. Por mais que todo mundo fala da ciência, né, como tendo as suas regras muito próprias, mas se você pegar aí, diversas revistas científicas, todas elas têm a sua padronização própria. Uma coisinha muda aqui, uma coisinha muda ali, uma forma de citar, um tamanho de fonte, um estilo de fonte. Isso é para mostrar o quê? Que a arte é isso, né? A arte é a nossa capacidade eterna de tentar transformar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, em algo que seja possível de outras pessoas tentarem também mensurar isso. Compreender isso, transmitir isso de alguma forma. Então, voltando aqui, né, eu selecionei algumas coisas e vou começar falando de livros históricos, que é um estilo literário. A professora, né, que hoje é médica, que mora de fora, Eleni, ela escreveu esse livro chamado Tempo dos Coronéis,
que é um livro que conta, né, a história da família dos Correia, dos Faria, dos Pena, dos Cândido, dos Oliveiras, muito da origem da nossa cidade, da origem, né, de Caratinga, porque essa família, ou essas famílias, esse conjunto de famílias, que começaram a habitar a região de Santo Antônio do Manhuaçu. Tanto é que muita gente defende que Caratinga, né, um dos lugares que Caratinga nasceu foi justamente na região de Santo Antônio. E é um livro, além de tudo, é um livro muito belo, muito, assim, a diagramação, o papel que foi feito, a capa, tudo muito belo. Mas conta a história. Então ela se debruçou, né, através de documentos, através de fotografias. Já conversei com a professora, né, com a doutora Eleni, ela procurou encontrar com várias pessoas, justamente para poder buscar informações, conversar, e foi registrando aqui. Registrou então um fragmento da nossa origem, né? O fragmento da nossa história, um fragmento da família, né? Da história dessas famílias. Tanto é que, por curiosidade, eu perguntei, que talvez tenha que estar me ouvindo aqui, dona Eleni, uma das principais avenidas de Minas Gerais, justamente a Afonso Pena, não é isso, aqui em Belo Horizonte? E só por curiosidade eu deixo também aqui uma coisa bacana. Eu imaginava que aquele Pena seria o nosso Pena, ou proveniente da nossa região aqui, e não tem nada a ver. Olha que coisa legal que ela me disse, né? Nomes considerados importantes para cada época, muitas pessoas assumiram esses sobrenomes para eles, só para também, como se fosse, né? Vamos considerar importante também aderir nesse sobrenome, mesmo não sendo daquela família. Aí eu acho legal aí, você que talvez vai pesquisar também, que vai escrever a história da sua família, né? Será que muita gente que assina os nossos sobrenomes também são das nossas famílias? Então olha bem como é que é legal a questão da escrita, de vasculhar, de pesquisar, de sintetizar. E para contrapor uma coisa bacana, quando eu estava lendo o livro da dona Eleni, ela, de vez em quando ela mencionou esse livro chamado Sangue do Barão, que é justamente, né, o Barão de Itaperuna, que é um dos primeiros a habitar a nossa região. E é esse livro que foi escrito pelo nosso amigo aí, Antônio Carlos Correia de Faria, tem muita gente que chama ele de Carlos de Faria, justamente tem o nome, né? O Sangue do Barão, as histórias de nossa história. Todos dois contam a mesma história, mas o legal, talvez, desse formato aqui, que seria quase que um livro apócrifo, se é que assim a gente pode chamar, né? Aquele livro que talvez está mais nas entrelinhas, é aquela história que ninguém quer que fique sabendo, aquela história mais escondida, aquela história que talvez é renegada. E por que eu estou comentando isso? Porque o legal, então, é ler os dois. Porque quando a gente lê os dois, a gente começa a amarrar uma coisa na outra e vê a importância do livro, a importância da escrita, mas a importância da gente nunca parar de ler. Até a mesma história, até o mesmo fato, tem pontos que vão se juntando, né, nesse quebra-cabeça histórico aí. Então é legal, né? Por causa disso que eu trouxe aqui, todos dois da nossa região, todos dois que tratam temáticas aí da nossa região. Um outro aqui, que eu faço questão de deixar registrado também, é do Flávio Mateus, A República do Silêncio. Ele não conta a história especificamente de Caratinga, mas ele conta a história de quando Manhuaçu foi um país. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Quem está nos ouvindo aí sabe, mas a nossa cidade vizinha aqui, né? A nossa vizinha cidade de Manhuaçu já foi um país por alguns momentos. Já teve moeda própria, né? O toró. Pô, se foi um país, então já teve, né, o seu governo, o seu estado. E nessa época que Manhuaçu foi um país, Caratinga, por ser uma circunvizinha aqui, parte de Caratinga também pertencia a Manhuaçu. Então é um livro também muito belo que ajuda a gente a entender também um pouco da nossa origem, um pouco da nossa história. É um livro que deixa esse registro de páginas, né? Nem sempre tão heróicas assim, mas páginas que registram momentos únicos que fazem a gente entender um pouquinho do que a gente é, entender um pouquinho por que a nossa região é como é, em termos de desenvolvimento, em termos de atividades agrícolas. Então são 3 livros aqui que aconselho, né, a ler nesse quebra-cabeça aí, histórico. O Tempo dos Coronéis, O Sangue do Barão e A República do Silêncio. E dentro dessa toada aí falando ainda histórico, todos nós conhecemos aqui o Hélio Amaral, que é do Instituto Hélio Amaral,
Um lugar que aconselho a todo mundo também a ir, a visitar, que vai ajudar a gente a entender também bastante, né, das nossas origens aí. Ele escreveu recentemente, se não me falha a memória, eu acredito que seja o último lançamento dele, esse livro aqui, ó, O Leste de Minas. O Leste. Então ele vem justamente contando a história de como que se deu a ocupação, de como que foram formadas as primeiras cidades aí no leste de Minas, do qual Caratinga está inserido. O porquê que nós, né, fomos criando essa cultura bem propícia nossa aqui também. Como que tudo começou, a formação de Caratinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni. Então é legal também, né, decifrar ler um pouco sobre esse livro, que vai formando também esse quebra-cabeça. E é mais um livro histórico, para quem gosta aí, né, de escrever sobre a história, deixar registrado aquilo que aconteceu, né, com as pessoas, com a região. E eu não trouxe aqui para mostrar, mas eu falaria também do Hélio Amaral, um livro muito bacana dele, que chama-se Pavilhão dos Escravos, que ele relata, né, ele conta a experiência dele, portanto, a experiência de um caratinguense, na época da ditadura militar também, que ele ficou preso, né, um determinado período. Então, nesse livro Pavilhão dos Escravos, ele conta essa experiência dele, que é um exemplo, né, de experiência de tantas outras pessoas que viveram também esse momento da nossa história. Mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma forma de quem gosta, é uma forma de escrever, é uma forma de deixar registrado. Então você, eu quero guardar a história da minha mãe, eu quero guardar a história do meu pai. Então existe na nossa região aqui quem escreveu sobre a história de Sapucaia, existe na nossa região aqui quem escreveu a história de Vargem Alegre, de Entre Folhas. Existem várias histórias que poderiam ser contadas e tantas outras que ainda não foram, né? Tantas que poderiam ser contadas. Só por curiosidade, olha como é que é legal a gente, né, ler e estudar a importância da literatura na nossa vida. A nossa Caratinga é conhecida como a cidade das palmeiras, né? Tanto é que toda vez que a gente acha um desenhozinho para simbolizar a Caratinga, geralmente tem a Pedra Itaúna, que é um dos nossos símbolos também, uma característica natural nossa, e geralmente tem lá umas palmeirinhas desenhadas juntos também. É muito raro não ter um desenho assim. Aí quando você começa a estudar, né? Aí eu recentemente fui fazer até uma pesquisa sobre isso. Caratinga é uma cidade das palmeiras, mas não tinha palmeira em Caratinga. Não é isso? Caratinga era, né, as palmeiras foram doadas, né? Nós ganhamos aquelas palmeiras de presente justamente para abrilhantar aquela praça que ali também, onde que hoje foi plantada ali, né, na Praça da Catedral, que já foi um grande brejão também, que a história nos permite reconhecer isso. Então, assim, o legal da gente registrar a história, o legal da gente guardar a história, de escrever a história, é também começar a entender isso. Como que certas coisas, né, como certas verdades vão se tornando, não falaria a verdade, né, mas certas circunstâncias vão se tornando verdade. Exemplo, Cidade das Palmeiras. É uma verdade que não é verdade, não é isso? É muito mais um simbolismo do que propriamente uma realidade histórica. A gente deveria ser talvez a terra da poaia, né? Porque tudo não começou aqui por causa da poaia. Os primeiros desbravadores não vieram para a nossa região justamente em busca da poaia, que naquela época era uma planta medicinal muito valiosa. Então, assim, olha como é que a vida, a própria história, ela vai mudando a sua rota, ela vai mudando a sua dinâmica. E aí eu deixo aquela perguntinha clássica. E se ninguém escrevesse sobre isso? E se ninguém deixasse nada contado sobre isso? Como que nós saberíamos que isso foi o que foi? Tanto é que o Lázaro, que escreveu, né, sobre a cronologia da história de Caratinga, também deixou vários registros, né, várias coisas interessantes, justamente para a gente mergulhar, decifrar nessas nossas origens. Então você, né, que está aí acompanhando esse vídeo, peço, né, até encarecidamente também, quem goste dessa área, veja o que não foi explorado ainda, o que não foi falado. Recentemente aí, pegando já carona aqui do professor Eugênio, que ele escreveu a biografia do nosso querido Monsenhor Raul. Aí quando você pega, né, um livro bibliográfico, que já é um outro estilo literário, né, já vai escrever agora biografias, já é um outro estilo, já é uma outra forma, que nada mais é do que contar a vida de alguém, não é isso? Registrar a vida de alguém. Há até uma discussão muito atual e pertinente no Brasil, até que ponto as pessoas têm direito de contar a vida da outra.
Até que ponto as pessoas têm direito de entrar, né, entre aspas, na privacidade da vida da outra e deixar aquilo ali registrado. Recentemente teve até um livro do cantor Roberto Carlos que ele entrou na justiça justamente para que o livro que alguém escreveu sobre a vida dele não fosse editado e muito menos então, né, publicado e vendido, não é isso? Então tem essa discussão. Qual que é o limite entre você ter a liberdade de contar a vida de alguém, publicar sobre a vida de alguém, sem que talvez aquela pessoa dê autorização? Mas aí tem o outro lado da moeda. Se todo mundo que a gente for escrever a vida dele for ter que dar autorização para tudo, que tipo de informação que ele vai dar autorização? Será que também seria uma biografia completa? É os desafios de quem escreve, né? São os desafios de quem escreve. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você pega então um livro bibliográfico, a exemplo aqui, né, do professor Eugênio, que é muito conhecido na nossa cidade aí, um escritor, entre, né, os vários estilos que ele escreve, então ele escreveu esse aqui, de biografia, que é do Monsenhor. Esse livro é muito mais do que uma biografia. Ele conta a história da nossa cidade, ele conta a história da diocese. Não que ele foi feito com esse fim, mas a partir do momento que a gente conta a história da vida de alguém, a gente acaba também contando a cultura do lugar que a pessoa vive, o ambiente que a pessoa vive. Porque se alguém é repreendido de alguma forma ou é glorificado de alguma forma, é porque a cultura que ele vive permite que ele seja ou condenado ou não, ou glorificado ou não. Então é muito legal a gente conseguir ver as entrelinhas de tudo isso também. Então quem tem, né, quem gosta disso, né, quem gosta de escrever, aqui em Caratinga nós temos aqui também uma gama de possibilidades. Na nossa região também nós temos uma gama, né? O leste de Minas é muito rico em possibilidades de escrita. Muita coisa que ainda não foi explorada, muita coisa ainda que não foi escrita, que não foi registrada. Então quando você pega assim, né, o mais recente agora, nós tivemos o livro de um ex-prefeito de Caratinga, né, Moacirzinho, Moacir de Matos, né, que também teve a sua biografia escrita, registrada, né, eternizada aí nos livros, e tantos outros que poderiam, né. O legal, e o que vale a pena a gente discutir quando a gente fala então desse tipo de literatura, que é a literatura bibliográfica, seria então o limite do que escrever ou não. O que nós poderíamos escrever ou não? O que vai a pessoa que está, principalmente se a pessoa estiver viva, né? Até que ponto ela vai deixar se desnudar, não é isso? Porque quando você escreve a biografia de alguém, na verdade você está desnudando a pessoa ali, né? Está mostrando o que ela fez de belo, o que ela fez de não tão belo assim, né? Os pensamentos. Tem até alguma passagem aqui do livro do Monsenhor Raul que até ser hilária, né? De paixões, né, que ele já teve, que ele estou falando aqui porque ele mesmo já contou, então vale a pena ler o livro para ter as suas curiosidades aí. Então, enfim, são pontos assim muito legal de quem gosta desse tipo de literatura. E é muito apreciado no Brasil também, porque existem várias biografias e é um tipo de literatura que muita gente gosta. E eu falaria assim, né, no sentido popular, espero que não ser mal compreendido assim, né? Infelizmente, nós temos muita cultura da fofoca, né? Assim, a gente gosta muito da questão da fofoquinha. Então, a gente tem muito interesse pela vida dos outros, né? Então, a biografia nada mais é do que o interesse pela vida de alguém, não é isso? É quando alguém tem curiosidade de saber sobre a vida de alguém. Então, certas histórias acabam prendendo mais, né? Vamos pegar um exemplo aqui, eu acredito que me veio à cabeça aqui agora, né? Livros relacionados ao Michael Jackson. Eu acho que a biografia de Michael Jackson sempre vai vender muito, justamente pela forma que ele morreu, pelo jeito que ele morreu. Então isso vai gerar muita curiosidade. No Brasil, a gente poderia falar sobre Getúlio Vargas. Tudo que fala sobre Getúlio Vargas, que é escrito sobre Getúlio Vargas, também assim, tem uma aceitação de mercado. Agora estou falando de mercado. Historicamente, não teria como ser diferente, porque o cara foi presidente, por mandatos diferentes, né? Os mandatos dele são recheados aí de várias contradições. Tem gente que considera que ele foi, né, um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, enfim. Então, por si só, ele já é uma figura que atrai os olhares históricos. Mas devido ao jeito que ele morreu, a forma que ele morreu, tem também a questão do Juscelino, não é isso? Então, enfim, existem certos personagens que se tornam mais falados justamente pelo desfecho do seu enredo. É aquele detalhezinho que acaba fazendo toda a diferença, não é? E é justamente o que? Esse é o quê? Então, assim, a nossa sociedade tem muito disso também, né? Portanto, esse interesse pela vida do outro, pelo jeito de ser do outro, acaba, de certa forma, atraindo os olhares para esse tipo de literatura também. Então, quem gosta,
né, de escrever. Tem gente que escreve algumas literaturas, assim, algumas bibliografias bem inusitadas, né, igual, vou pegar aqui a Bruna Surfistinha, né, quando contou a sua vida, um exemplo que me veio à cabeça aqui agora, né, quem não conhece eu peço até depois que digite aí no Google, né, que ele é o professor que saca tudo, né, digita no Google aí Bruna Surfistinha que ela vai contar justamente a vida dela, por que ela se tornou prostituta, porque ela era família de classe, né, assim, classe média, por que ela se tornou, e se tornou depois até um filme, virou um filme, com a atriz Débora Seco lá, encenando, né, a nossa querida Bruna Surfistinha. Mas por que eu estou contando isso? É curiosidade. Por que vende, né? Por que atrai? É curiosidade, saber da vida da pessoa. Então, enfim, a biografia ou a bibliografia, né, que são um estilo aqui literário, não são só de pessoas também, a gente poderia falar, né, um político, um artista, mas tem muitas pessoas, né, no dia a dia. Vamos pegar um exemplo clássico agora aqui. Então, clássico que eu falo por momento, não clássico de ser no sentido literal da palavra. Eu acredito que a Juliette, que venceu aí o BBB aí, né, galera? Que tem mais de 30 milhões de seguidores hoje no Instagram. Se porventura alguém resolver escrever, mesmo que seja de maneira rápida, a vida da Juliette, provavelmente vai vender muitos exemplares. Será aceito. Pode ser por uma questão de momento? Sim. Da mesma forma que alguém escrever sobre a vida de um Zezé de Camargo e Luciano, né, de um Bruno Marrone da vida, na história dos Paralamas, o Skank que está terminando. Eu tenho certeza que muita gente vai querer ter curiosidade por que a banda Skank, né, aí já não é mais de uma pessoa em si, mas poderiam falar daquela vida, daqueles membros ali. Enfim, o que não falta é oportunidade, o que não falta são caminhos. E na nossa cidade também tem. Né? Na nossa cidade também tem muitas pessoas que poderiam ter o seu nome aí, né? Muita gente fala do Dário Grossi, um grande prefeito, que ainda não tem. Se tem a biografia dele escrita, assim, eu desconheço. Recentemente o Hélio Amaral também lançou a biografia da Estael Abelha, não é isso? Que foi, para quem não sabe, aí, né, nossa cidade Caratinga já teve uma Miss Brasil. Então o professor Hélio Amaral escreveu a história dela, né, contou um pouco sobre a vida da Estael Abelha. Então existem muitos ícones, muitas pessoas que ainda podem, né, de certa forma, escrever, registrar. E por que eu estou falando isso também? Que muito mais do que a vida só da pessoa, de certa forma, conta também um pouco da história da nossa cidade. Tranquilo, gente? Continuando aqui, falando ainda de algumas outras obras. Essa aqui eu acho que eu não poderia deixar de falar nunca. Um livro chamado O Amor de Laura. Por um motivo muito simples. O Joaquim, que eu espero que ele até veja esse vídeo desse festival, foi o meu aluno quando ele estava fazendo o ensino médio. Ele falou que queria escrever um livro que o próprio nome já fala, né? O Amor de Laura é um romance. Um romance, né? O Amor de Laura, né? E o legal é que o Joaquim, na época ainda, né, um menino, e falou assim, pô, tem tanta vontade de escrever um livro, cara, será que eu consigo? Aí, consegue? Aí, Leque. E esse não foi o primeiro dele, que depois que ele escreveu esse, ele escreveu outro livro. Então o Joaquim fez o livro, né, contou lá, né, não vou contar aqui, não vou fazer o spoiler, né, porque, né, não vou ficar dedurando o livro de ninguém aqui não, né, mas ele fez o lançamento do livro dele. É um livro muito gostoso de ler. Você imagina, né, um adolescente escrevendo, né, um amor, sobre o amor. Então, cada um de nós aí podemos imaginar o que passa na cabeça do adolescente para escrever também sobre o amor, o que seria o amor de Laura. Então, é legal, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Justamente para mostrar as possibilidades que nós temos. Né? A literatura ou o livro não é só para quem é adulto, ou para quem é letrado já, ou para quem já tem um conhecimento amplo de toda a ortografia. Literatura é arte. Literatura é a nossa capacidade de julgar por papel aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta. E existem diversas formas para isso. Então, quando a gente pega aqui, né, isso aqui, que ele sirva de exemplo para tantos outros adolescentes, tantos outros jovens que também querem escrever, que têm vontade de escrever. E eu vou sair de uma ponta e vou para outra. Se essa ponta aqui é de um adolescente, eu vou para uma outra ponta, que é de uma idosa. A Dona Edi, eu vou chamar ela de Dona Edi carinhosamente aqui, porque eu já conheci ela também há muito tempo, é uma senhora de 75 anos, que sempre quis escrever. O sonho da vida dela era escrever, era publicar um livro.
E ao longo da vida dela, então, ela já escreveu letras de música, já escreveu textos, já escreveu poemas, que a maioria aqui são poemas, só que até então não teve a oportunidade de deixar registrado, de escrever. E foi justamente aqui que nasceu, então, a realização de um sonho. Então eu estou pegando o livro dela para mostrar que um livro, muito mais também do que folhas de papel impressas, é a relação também, ou a realização de cada um de nós. Então a Dona Edi, né, nos nossos contatos, ela falou assim: Valber, puxa vida, eu queria escrever um livro, publicar um livro. Eu falei: por que não, Dona Edi? Procure. Então ela encontrou o apoio de algumas pessoas, familiares dela, amigo dela, e aqui está. Também fez o lançamento, muito feliz, já ganhou, né, emoções de louvor e aplauso aí da nossa Câmara, justamente por ter escrito o livro na idade que escreveu. E o livro dela é fantástico, as histórias. O legal do livro dela é que ela transformou a história da vida dela em poemas. Mas a história da vida dela é a história da vida de tantas outras mulheres que passaram pela mesma situação. São histórias que se misturam a tantas outras histórias. Mas o quê? A idade. Ah, puxa vida, né? Já sou idosa. Aqui. Está aqui, registrado, guardado. E a realização. E quem está me ouvindo aqui, conhece a Dona Edi, sabe a felicidade que ela ficou e que ela está. A realização. Tanto é que ela já pensa até em outros projetos. Ela já pensa até em escrever outros livros, publicar outros livros. Tamanha a felicidade da realização. Então gostaria também, né, nesse momento, abrir esse parênteses aqui nessa nossa conversa. Tudo que a gente faz, né, tudo que a gente se propõe, no caso, a escrever ou a fazer, independente se é uma canção, no nosso caso específico aqui nós estamos falando da literatura, que não seja só um peso também, né? Aquele peso assim da obrigação de ter que escrever. Não, é gostoso demais escrever, é gostoso demais ser lido, é gostoso demais ser comentado e é gostoso demais se realizar naquilo que faz. Então tudo isso eu acho que tem que passar por essas, né, por todos esses caminhos. E aí eu levo agora um outro aqui muito massa, também um livro muito bacana, da Rejane, que escreveu, né? Para escrever tenho minhas razões. É um livro de poesias, que ela também traz assim, né, relatos já, o gostoso do livro dela, que o livro da Dona Edi, ela transformou em poesias a própria história de vida, que como eu falei, é a história de vida de milhares de mulheres, de milhares de famílias que vivem, né, no nosso Brasil aí. E já o livro da Rejane, o legal do livro dela é que ela tem temáticas que são pertinentes a todo mundo. Ela pegou, né, temáticas assim, a questão, né, do eu com meus sentimentos, eu com a minha cabeça, eu com a minha família, eu com aquilo que me marca. Aí você pega lá a questão da raiva, do amor, da angústia, da mágoa, da solidão, do perdão, da felicidade, da questão da nossa estima, máscaras, não é isso? Eu estou citando aqui alguns nomes. Então ela pega lá a questão da personalidade, do narcisismo, dos transtornos de personalidade, do suicídio, né? Da própria questão da vida, do ser feliz, de buscar a felicidade, de contemplar a natureza. Então ela pegou coisas que são pertinentes ao nosso dia a dia, à nossa vida. Situações que todos nós podemos passar por ela em algum momento, a questão da depressão, da angústia, da solidão, da felicidade, da alegria. E ela pegou então e transfigurou isso em poemas, né? Vários poemas traçando essa temática. Então olha bem, até agora eu peguei aqui alguns exemplos de escritores, de pessoas que são da nossa região, muitos aqui praticamente da nossa cidade, né, de Caratinga, e que deixaram as suas marcas, que deixaram, né, para a eternidade aí o seu pensamento, o seu sentimento, a sua forma de encarar a vida, a sua forma de encarar as coisas. Então isso é muito legal. Outro exemplo aqui também, a professora Marineuza, ela fez um trabalho que eu achei magnífico na escola Moacir de Matos. Recentemente agora também foi feito outro trabalho aqui, né, Tempos de Reflexão, onde o professor André ele é diretor. Se me falha a memória, a Escola Sinfônio Fernandes. Se não for, vocês me desculpem, mas se não me falha a memória, é essa mesma, a Escola Sinfônio Fernandes, que
convidou vários alunos a escreverem sobre o que sentiram nessa época da pandemia, né? Como que foi viver essa época da pandemia. Então selecionaram textos e publicaram esse livro, que ficou histórico, né? Ao mesmo tempo eu trouxe isso aqui para exemplificar que a professora Marineusa também convidou alguns alunos da Escola Estadual Moacir de Matos para escrever também, contar sobre si, né? Como que o adolescente fala dele mesmo, como ele se vê. Então, através de vários textos, cada adolescente foi se transfigurando, né? Foi se mostrando o que pensa, o que sente, e foi deixando aqui também as suas memórias, os seus registros, os seus sentimentos. Um outro tipo de trabalho, que é um trabalho também social, porque talvez aquele adolescente está querendo dizer alguma coisa, está querendo falar alguma coisa, está querendo expressar alguma coisa, talvez não viu uma oportunidade oralmente, não teve a coragem de conversar talvez com alguém ainda, mas o que? Encontrou na literatura uma forma de se comunicar, uma forma de se mostrar. Tanto é que nesses textos que eu estou falando aqui, eu também já tive a oportunidade, né, no início do nosso vídeo eu mostrei alguns trabalhos que eu fiz com alguns alunos. Muitos textos acabam tendo essa finalidade. Muitos alunos usam dos próprios textos para se apresentarem. E é uma forma depois da gente conversar, né, da gente conversar com o aluno, de tentar entender aquela realidade. Então olha bem o barato da literatura. Olha como que isso é dinâmico, como que isso que é legal, como que isso humaniza e possibilita que a gente, né, voe não só naquela imaginação, mas voe também para dentro do ser. Então tudo isso são caminhos que a literatura, né, nos possibilita. Há também um outro gênero aí, para quem gosta também, né, que é a literatura infantil. O próprio professor Eugênio, que eu já citei aqui, ele gosta, né, de escrever também alguns livros infantis, que é da nossa região. Tem aqui a Marilene Godin, que eu acredito que seja o ícone da nossa cidade sobre isso, né, a Marilene Godin. Praticamente seus livros dela, todo tem a temática mais para esse público infanto-juvenil. Mas eu trouxe aqui A Menina do Adeus, do Ivanir, só para registrar também um outro artista, um outro escritor, né, que escreveu também quem seria a menina do adeus, né? Quem que seria essa garotinha? Por que dela? O que ela quer? Uma literatura infanto-juvenil também, justamente para a gente entender um pouco que existe também esse estilo, existe também essa forma, para quem gosta de escrever para crianças. E escrever para criança também não tem idade. A pessoa pode ser nova? Sim. Pode ser adulta, pode ser idosa. É por causa disso que eu citei até o exemplo aqui, com todo respeito, né? A Marilene Godin, que já tem uma estrada, que já tem uma vivência, que já tem um conhecimento, e ela consegue, como nunca, julgar por papel de uma linguagem, de uma forma que a garotada fica louca, que a garotada gosta de ler, que a garotada gosta de compreender. Então isso também é muito legal, né? A possibilidade diversa que a literatura dá. E a nossa história, né, conta muito disso, né? Quantos contos infantis aí são famosíssimos? Tem o Contos de Green, né, que é conhecido no mundo inteiro. Quantos personagens infantis são conhecidos no mundo inteiro? Quantos livros que acabaram se transformando em desenhos animados, em filmes? Então a literatura, ela permite, né? Olha, até agora eu já citei aqui vários estilos literários, várias formas, que permite que cada um se enquadre ou que cada um se ache. Puxa vida, eu gosto de escrever mais para isso, mais para aquele, mais esse tipo de público. Outro exemplo também que eu trouxe aqui, o Felipe Senra, acredito que muitos de vocês devem conhecer o pai dele e ele também. O Felipe Senra é nada mais, nada menos do que filho do nosso querido Camilin, o artista Camilin. E o Felipe escreveu esse livro aí, né, no volume máximo, que é um livro que ele trata sobre a história da música pop no século XX. Ele pegou lá, né, cantores, ele pegou 20 canções e os seus respectivos cantores, muitas das vezes bandas, e escreveu a história dessas músicas, o porquê dessas músicas, como que essas músicas elas se encaixam no momento histórico que ela foi criada, o porquê delas e automaticamente as suas bandas, Rolling Stone, Pink Floyd. Um outro estilo literário. Uma outra forma também de deixar registrado. E quantas pessoas também escrevem assim? Porque muitas vezes você pega lá, né, uma música, um Zé Ramalho,
Vamos pegar um exemplo aqui, né? Você pega lá um Zé Ramalho e fala assim, puxa vida, será que de Zé Ramalho daria para me escrever uma coisa? Você pega a letra das músicas de Zé Ramalho, é quase que um poema social. Daria para destrinchar ali, escrever tantas coisas a partir de uma letra de uma música daquela. Né? Porque tanto é que existiram movimentos no Brasil aí, a Tropicália, né? O Clube da Esquina e tantos outros movimentos musicais que se transformaram em literatura, se transformaram em dissertações, em tese de doutorado, que permitiu que a partir daquele livro você escrevesse alguma coisa. Tem gente que escreve sobre a história do design, sobre a história, né, ou sobre as mais diversas formas, né, de se você fazer uma embalagem. De embalagem sim, a história das embalagens. Quando eu falo em embalagem, não só aquilo que vai envolver determinada coisa, mas a própria embalagem do ser também. A embalagem da própria, não só dos objetos, mas daquilo que circundam a própria vida das pessoas. Então, enfim, sabe, eu estou mostrando tudo isso para mostrar essa infinitude, né, essa amplitude que a literatura permite. Então você pode escrever, puxa vida, eu gosto tanto de cinema, por que não escrever sobre cinema? Eu gosto de tanto desse estilo literário, desse estilo musical, por que não escrever sobre isso? Porque muitas vezes esse olhar que a pessoa tem, que é muito próprio, ela permite que as pessoas também tenham outro olhar sobre aquela mesma coisa. O outro estilo que eu trouxe aqui para a gente conversar, eu vou considerar assim como um livro que eu acredito que muita gente conhece também, que é o Holocausto Brasileiro. Essa escritora, né, Daniela Arbex, ela escreve, né, geralmente assim, o estilo dela é uma literatura denúncia, não é? A literatura provocativa, é uma literatura que mostra realmente, né, que leva a gente a procurar as nossas origens, origem enquanto ser, a origem dos nossos problemas sociais, a origem de tudo aquilo que todo mundo quer esquecer, que muitas vezes as pessoas querem renegar e deixar de lado. Eu trouxe esse livro aqui, Holocausto Brasileiro, mesmo ela não sendo de Caratinga, né, da nossa região, mas é justamente para mostrar que dentro desse livro aqui tem histórias da nossa região. Até então eu não sabia, né, porque ela fala, esse Holocausto Brasileiro aqui, na verdade ela está se referindo aos manicômios que existiam no Brasil, principalmente ligado à Babacena, os manicômios, aonde que até então, né, se despejava as pessoas que eram consideradas loucas pela sociedade, que muitas de loucas não tinham nada, né, que a grande maioria de louca não tinha nada, mas por outros motivos de hipocrisia, de usar as pessoas, né, muitas vezes meninas engravidavam de famílias consideradas tradicionais e de bons costumes, e para não virar escândalo, colocava a menina dentro desses manicômios, para lá ela ter a luz dos seus filhos. Eu só estou citando um exemplo aqui para mostrar assim, que a literatura, muitas vezes, ela condiz também com muitas barbaridades que o ser humano faz. E esse tipo de literatura aqui é para mostrar isso. O livro dela é muito massa. Então, quando eu falei que da nossa região aqui, ela cita casos de pessoas que saíram de Caratinga, da região de Inhapim, e que foram parar em Babacena, nos famosos trens de louco, porque como todos nós sabemos, a nossa região aqui, né, muitas, tanto é que até hoje existe em algum lugar ou outro, algumas estações, né? Caratinga mesmo tem a Praça da Estação, que um dia já foi estação ferroviária. Então essa malha ferroviária passava na nossa região aqui. Então esse trem de louco, que, né, ganhou esse nome assim, porque muitas pessoas eram retiradas então de suas famílias, de seus locais, eram levados para esses manicômios, na nossa região aqui, né? O mais famoso deles talvez seja o de Barbacena, tanto é que ganhou até sentido popular assim, né? Quando a gente fala que alguém é louco, né, usa esse jargão de brincadeira assim, a gente sempre se remete à loucura a Barbacena, né? Está caindo meio no desuso isso, ficar falando isso, mas ainda continua meio que no imaginário das pessoas. Fala de louco, lembra lá. Apesar que também essa palavra louco é uma palavra muito pesada, pejorativa, até para descrever esse momento aqui que a Daniela diz. Mas é legal a gente ler, para a gente entender, já que nosso festival aqui é literatura dentro das nossas origens, uma origem de muita coisa, a origem daquilo que a gente quer renegar, que a gente quer esconder. Então a Daniela, através desse livro, ela traz isso. Ela provoca esse olhar. Ela convida a gente a mergulhar nessa concepção, nessa nossa história, nessa forma de encarar e ver a vida, através de um olho que até então ninguém quer enxergar.
Porque existem temas, eu falo isso de maneira assim, muito infeliz, né? Exemplo, quando eu citei aqui no nosso momento, que tem muita gente que gosta de ler a fofoca, aquilo que acontece na vida dos outros, esse tipo de literatura muitas vezes gera uma certa repulsa, justamente porque ela retrata a realidade, uma realidade que muitas vezes as pessoas querem jogar para debaixo do tapete, uma realidade que as pessoas não querem entender. Recentemente estou falando isso, né, para quem, mais uma vez eu falo aqui, é muito fácil hoje encontrar informações. Uma das histórias que ela conta aqui é justamente de uma menina, que eu falei da questão dela ficar grávida aqui, que ela foi internada em Babacena como louca, justamente porque ela vivia dentro da família tradicional, a exemplo de tantas famílias que antigamente, né, deixavam pessoas da roça, né, assim, que moravam na zona rural, permitiam que o filho de alguém morasse na casa deles. E essa menina então sofria abuso. Não estou falando que isso acontecia com todo mundo, mas infelizmente isso é muito comum, muito mais comum do que imagina. Então essa menina foi parar nesse lugar e, desculpa que a expressão, a vida dela quase que se transformou no inferno. Quase que realmente ela enlouqueceu de viver num lugar daquele. Eu não vou contar também o que está no livro, não, senão a Daniela depois vai brigar comigo. Mas eu peço que vocês leiam, você que está me ouvindo aqui, não deixe de ler. É um tipo de clássico que eu acredito que todo brasileiro deveria ler. E nós que somos da região leste, não poderíamos deixar de ler nunca um livro desse. Para a gente reconhecer, se reconhecer também. Então é um outro estilo para quem gosta, né? Tem gente que gosta desse livro mais denúncia. Aqui em Caratinga também tem aí se não me falha a memória, um dos filhos da Miriam Leitão, né, que também é da nossa cidade, que escreveu sobre a Operação Lava Jato. Desculpa agora que a falha do nome dele, né, escreveu sobre a Operação Lava Jato. Enfim, existem vários livros que retratam assim temas bem pontuais. A própria Daniela mesmo já escreveu outros livros, né, também aqui da nossa região, intitulado Cova 312, que fala sobre a questão do Caparaó, que nós já sabemos que Caratinga também teve muito presente na época da ditadura militar, porque devido à questão do Caparaó ali, né? Então ela conta justamente pessoas que sumiram e um deles é que viveu justamente essa guerrilha do Caparaó, né? Intitulada Guerrilha do Caparaó. Então ela conta um pouco essa história também, que está ligada à nossa região aqui. Então depende muito, né? Eu mostrei aqui ao longo dessa fala vários livros, todos eles, né, com estilos diferentes, todos os livros aqui, né, um bibliográfico, um literatura infantil, né, que conta a história, outros de poemas, mas assim, é uma coisa que eu gostaria muito também que vocês pensem, até mesmo no poema, né? Um poema da própria história, o outro poema daquilo que acontece no social. Então muita gente titula as coisas, a pessoa escreve poesia, tá? Mas que tipo de poesia? Tem disso também, que tipo de poesia? A pessoa escreve um livro histórico. Tem gente que escreve livro histórico em formato de romance. Eu acho muito massa isso. Tem gente que consegue contar a história de um lugar sem mencionar diretamente nenhum nome do lugar. É muito massa. Ele conta através, né, de um romance, de todo um enredo, aquilo que aconteceu num determinado tempo. E a gente pega muitos clássicos disso. A literatura clássica brasileira é muito cheia disso. Quando você pega, né, o Cortiço, Dom Casmurro e outros clássicos aí, é muito cheio disso. A pessoa consegue contar a história, não necessariamente falando de maneira direta, né, a Vidas Secas lá de Severino. Enfim, né, galera, é muito massa essas questões todas. Então, a literatura, ela permite essa viagem, ela permite que você se encontre. Então, uma pessoa que poderia dizer assim, Val, eu tenho vontade de escrever, o que eu vou escrever, né? Meu filho, o que você gosta? Eu falo assim, né? Você gosta do quê? Qualquer coisa que você gostar, você tem como transportar aquilo ali para o papel ou para o lápis. E por fim, nesse momento aqui, eu gostaria de mostrar também um jornal, que é o jornal da nossa cidade aqui, que é o Diário de Caratinga, para mencionar também e comentar algumas coisas. Primeiro é um tipo também para quem gosta de escrever. Muitos escritores brasileiros nasceram escrevendo em jornal. Nasceram escrevendo colunas para jornal. Se você pega a história de muitos escritores, até de nome no Brasil, você pega o Rui Castro, que também é de Caratinga, muitos começaram justamente escrevendo colunas para os jornais, né? Semanalmente, mensalmente. E o que é o barato dessas crônicas, né, desses artigos? Que na maioria das vezes são artigos de opinião. São artigos que, de certa forma, você escreve apontando pontos positivos e negativos sobre um determinado tema.
Então, geralmente, quando alguém me pergunta assim, por onde que eu deveria começar? Geralmente eu falo, comece escrevendo para jornal. Eu sempre dou essa dica, comece escrevendo para jornal. Porque geralmente são textos mais curtos, são textos, né, até então textos menores. Aí alguém poderia falar também, né, hoje tem blogs, hoje tem o Facebook, hoje tem redes sociais. Mas permite a mesma lógica, né, textos menores, textos opinativos, que permite que você chegue até alguém também. Mas eu volto no jornal, porque o jornal, já que nós estamos falando aqui de origens, o jornal é a origem de muita gente, inclusive de quem está falando aqui. Os meus primeiros textos, os meus primeiros artigos foram escritos e publicados justamente para o Diário de Caratinga, que naquela época ainda nem chamava Diário de Caratinga, chamava Diário do Aço, que ele era uma sucursal do Diário do Aço de Ipatinga. Aí depois, né, graças a Deus, aí ele ganhou sede própria e está na nossa cidade aqui. Mas o Diário de Caratinga, eu faço questão de sempre comentar sobre ele, porque ele é a porta de vários escritores. Várias pessoas que eu conheço escreveram e escrevem para o Diário. Ele foi a porta, né, para muitos, inclusive para mim, né, eu poderia falar aí o professor Eugênio, pessoas de fora também que escrevem no Diário, que contribuem para o Diário. E o Diário ele é sempre muito aberto para permitir que as pessoas escrevem. Então, né, escrevam para o jornal através de suas opiniões. Então, também é um lugar legal para quem pensa em escrever, né? Agora, como tudo na vida tem os seus pontos e contrapontos, até agora eu falei assim, né, no geral aqui, dessas coisas, dessas possibilidades que a literatura não permite. Mas agora eu gostaria também de deixar uma reflexão. Nunca esqueça também do seguinte, toda vez que a gente escreve, eu sempre assim gosto de usar muito essa metáfora. Escrever, imagina você, pega lá, né, uma bermuda ou uma calça, enche lá de qualquer semente que você quiser, né, e sai andando e vai jogando, né, vai jogando. Digamos que o seu bolso aí cabe milhares de sementes, você vai jogando aleatoriamente. Nós nunca mais iremos conseguir recuperar sementes e nós nunca saberemos, na verdade, aonde essas sementes cairão e o que vão acontecer com elas. Por que eu digo isso? Porque um passarinho pode comer, um carro pode passar em cima dela lá, alguém pode varrer aquilo ali e jogar, né, numa lata de lixo, mas ao mesmo tempo também, um passarinho pode comer, ir para um pasto, ir lá, né, fazer as suas necessidades fisiológicas, aquela sementinha germinar e ali nascer, portanto uma coisa que é perto pode nascer longe, porque a literatura, a escrita tem disso. Então, aí você escreve um texto, escreve um livro, uma pessoa de muito, né, distante, de um outro país, de um outro estado, de uma outra cidade, manda para você um e-mail, te manda um zap, comentando sobre aquilo que você escreveu, deixando os comentários dele, né, sobre aquilo. Então isso é muito legal, mas ao mesmo tempo requer muita responsabilidade. Porque imagina, a partir do momento que você escreve e você não tem mais domínio sobre aquilo, a nossa responsabilidade social sobre aquilo que a gente escreve também ela é muito importante. Né? A arte de escrever ela é muito complexa, ela não é só você escrever ali, digitar e publicar. Pegando essa metáfora que eu estou falando aqui, né, do julgar a semente, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Porque repare, o que vai germinar, na verdade, é aquilo que está dentro da semente. A semente nada mais é, né, ela vai produzir, ela vai germinar aquilo que está dentro dela ali. Então, a partir do momento que você faz da sua literatura, faz da sua escrita, né, a semente, ela vai produzir aquilo que você está semeando. Então, a sua semente, ela pode ser uma semente, como a Daniela, uma semente provocativa, porque ela quer que dessa semente nasça uma nova sociedade. Pode ser também uma semente da história, porque esses autores que escrevem sobre a história, que independente se é biografia ou não, se é um livro especificamente histórico ou bibliográfico, é porque ela quer que dessa semente as pessoas conheçam o seu passado e a partir disso aí germine e nasce coisas que podem ser diferentes, melhores, evoluídas e que a gente também consiga decifrar aquilo que é bom e que é ruim. Porque a partir do momento que a gente escreveu e publicou, acabou, a gente não tem mais controle sobre. E isso é muito legal. O legal é que eu falo assim, dentro de um sentido de responsabilidade. Porque imagina quem vai ler o seu artigo, quem vai ler o seu texto, ele lê de acordo com o que ele sabe. Ele lê de acordo com os valores que ele tem. Ele lê de acordo com as ideias que ele tem. Mas eu vou pegar carona agora
num filósofo antigo chamado São Tomás de Aquino, que também, né, para a Igreja Católica é um símbolo muito importante. Ele já falava, né, dentro dos pensamentos dele, que nós não devemos ser pessoas de um livro só. É claro que ele não quis falar, né, para a gente ler um livro só, mas não ler sempre na mesma direção. Não adianta nada você ler 1 milhão de livros que trata do mesmo assunto numa mesma ótica. Aquilo não permite, como diria o nosso querido Albert Einstein lá, né, que a nossa mente cresça, que a nossa mente evolua. Porque o gostoso de ler, pegando carona aqui nos filósofos, aqui é fazer lá a dialética de Platão, né? É colocar ideias para se confrontarem. Então, quando eu falei, voltando aqui no exemplo, né, de 2 textos, de 2 livros, que tratam a mesma história, com ângulos diferentes, o gostoso é ler os 2. Porque se você lê um, não, aí você fala assim, está errado, não, nenhum dos 2 aqui está errado. Mas muitas vezes você consegue decifrar o que está sendo falado aqui a partir da leitura desse aqui, esse aqui ajuda a entender esse. Porque existem detalhes que muitas vezes é perceptível, porque depende muito como você quer contar as coisas, como você quer falar as coisas. Então é importante também a gente ter esse olhar sobre, né, sobre os livros, sobre a história. E voltando especificamente aqui, né, a respeito do jornal, seria legal a gente falar também do que acontece hoje, essa questão das fake news. A fake news é o exemplo claro de uma semente mal lançada. Fazendo essa analogia aí, essa parábolazinha. É um exemplo claro de uma semente mal lançada, de uma literatura irresponsável, de uma literatura que não agrega, de uma literatura que não acrescenta absolutamente nada, a não ser o quê? O ódio, a não ser o quê? A desinformação, a mentira, o atrofiamento mental, intelectual. Porque a pior coisa de um ignorante, né? Vamos imaginar assim, ignorante no sentido de ignorar, né? Imagina, é melhor o ignorante no bom sentido da expressão, no sentido legítimo da expressão, aquele que ignora, portanto aquele que não sabe, do que aquele que sabe uma coisa errada. Porque aquele que sabe uma coisa errada, ele se enche no direito, ele se acha no direito de fazer aquilo que sabe. E se ele sabe errado, ele vai fazer errado. Então a nossa responsabilidade, tá vendo, de quem gosta de escrever, porque é isso que assim, esses trabalhos eu acho muito legal e eu volto novamente, até no livro da Marineuza, eu poderia pegar aqui outros exemplos, né, como eu já falei. Olha que responsabilidade social um livro desse bacana. A pessoa usar da literatura para transformar, usar do livro para transformar, para permitir que as pessoas se transformem. E a mídia, né, a partir do momento de um jornal aqui, a sua contribuição para um jornal deveria ser essa também. Né, se você, lógico, quiser optar aqui, né, pelas crônicas, né, pelos artigos no jornal, ou num blog, ou no Facebook, seja lá o que for, né, nas redes sociais. Pense nisso também, né? Porque o estilo a gente escolhe, mas a gente também tem que ser responsável pelo estilo que a gente escolhe. Então, que cada um aqui, né, que você que está me ouvindo, a partir desses vários exemplos, e eu volto a repetir, de pessoas que são da nossa região, que a gente também se encontre nessa literatura, que busque uma literatura pertinente a essa. E depois desse papo todo, está na hora da gente começar a caminhar para a gente finalizar essa nossa reflexão aí sobre a importância, a influência da literatura na nossa vida, a origem da literatura, a origem da escrita. E a última reflexão que eu gostaria de deixar aqui, né, registrado, é justamente para que escrever? Mas você já falou ao longo da história aqui, né? Para que escrever? Eu gostaria muito que a gente pensasse muito, né, em alguns pontos que eu vou mencionar aqui para a gente ir caminhando, né, para esse fechamento desse nosso bate-papo, que é um bate-papo entre aspas, né, uma questão virtualizada aqui, mas que eu gostaria que fosse um bate-papo na nossa forma também de perceber, que vocês refletissem, pensassem tudo isso que eu falei aqui, aquilo que tem razão, aquilo que não tem, né, que essa sementinha que hoje é um vídeo caia em lugares distintos e que a gente tire as nossas reflexões, mas que a gente pensasse sempre o seguinte: tudo na vida tem 2 pesos e 2 medidas. Tudo. Tem muita gente que fala assim, né? O segredo entre o remédio e o veneno é a dose. Existe muito esse ditado popular, né? O limite entre o veneno e a cura, né, o remédio, é a dose que a gente usa. E na literatura também não é diferente. A literatura, como qualquer escrita, ela gera vida, mas ela também mata. A literatura, como qualquer coisa na vida, ela é muito boa, mas ela também pode ser muito ruim. Porque quem faz ela se tornar boa ou ruim é quem escreve. É quem deixa a sua marca.
Porque da mesma forma que existe, né, na pontinha do dedo aqui, as nossas impressões digitais, existem também no nosso, né, o nosso DNA, que registra aí, né, a nossa essência biológica. A escrita, o ato de escrever também é o DNA, é o registro da nossa alma, da nossa forma de ver as coisas, da nossa forma de pensar as coisas, e mais do que isso, de querer do jeito que as coisas sejam também. Então, quando a gente fala assim, né, para que escrever? Dependente de qual for o seu estilo literário, a forma que você gosta, o jeito que você encontre, não deixe de pensar também em alguns pontos, não. Se essa literatura que a gente está fazendo, ela está provocando o quê? Ela está permitindo o quê? Ela engrandece? Ela desenvolve? Ela gera frutos? Ela leva as pessoas a pensarem? Há entretenimento. Hoje, né, os livros praticamente mais vendidos no mundo aí, praticamente ligado à ficção, à literatura infantil juvenil, ligado ao entretenimento. Olha que coisa bacana, né? Um adolescente, um jovem, passar uma tarde lendo, mas o que tem uma finalidade, né? Uma finalidade de provocar, de levar à reflexão, de fazer com que a pessoa dedique tempos da vida dela ali lendo, mas que daquela leitura algo nasça também, que não seja uma leitura no vazio, o ler pelo ler, uma leitura que não agregue. Eu acho que isso é legal também quando a gente pensa no ato de escrever. Eu comecei contando, né, sobre a minha vida, lá no iniciozinho, um pouquinho, né, do Valbão. Eu nunca escrevi uma poesia. Né? Eu já escrevi tantos textos, eu nunca escrevi uma poesia. Eu não me vejo escrevendo uma poesia. Eu já até comentei com alguns amigos meus que gostam muito de poesia, né? Que vivem praticamente escrevendo poesia. Eu nunca escrevi uma poesia. Eu não consigo ainda me ver escrevendo uma poesia. Talvez um dia eu escreva. Mas por quê? Porque não é o meu tchan, né? Eu gosto de artigos, de crônicas, assuntos ligados mais à questão de opinião. Quando eu fiz questão de mostrar o jornal, é justamente porque eu gosto de escrever para esse fim, né? Eu gosto de escrever textos assim, para jornais, com essas temáticas. Mas o legal de tudo isso é o quê, né? É querer que os nossos trabalhos promovam também a dignidade humana, que enobrece o ser humano e que não tenhamos medo de errar, né? Errar faz parte. Nós podemos escrever de maneira errada. Quando eu falo errar, não só a questão ortográfica, talvez escreva uma ideia, mas o ser humano pode corrigir-se. Eu acho que o legal é isso. Se nós tivéssemos a coragem de nos corrigir, talvez tanta coisa mudaria. Na questão política, questão econômica, na própria questão da literatura também. Agora, nunca podemos esquecer que a gente pode errar, mas não esqueçamos que nós não sabemos aonde que as nossas sementes vão cair. Então, quando a gente erra, pode ser que depois, ao corrigir o erro, a gente não sabe onde que as sementinhas caíram, as pessoas não têm acesso à nossa errata, não têm acesso à nossa, né, esse novo olhar que a gente está dando para aquele mesmo assunto. Então eu estou falando isso, mas no sentido de uma responsabilidade social mesmo. Principalmente no mundo hoje cada vez mais modernizado, que, segurando um livro aqui, né, muita gente fala que nós estamos caminhando para o fim dos livros, que chegará no momento que o livro, o papel não existirá mais. No Brasil, muitos jornais já fecharam suas portas, quando eu falo jornais diários, né? Alguns insistem ainda em sobreviver, mas muita gente fala que livro não vai durar por muito tempo. Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese. Eu acredito que livro vai durar muito, principalmente porque quem gosta de livro, quem gosta de ler, gosta de livro. Da mesma forma que muita gente falava que o vinil iria morrer, e o vinil está ressuscitando. Há pouco tempo atrás, aqui no nosso bate-papo, né? No fundo do nosso bate-papo, tinha até um momento que tinha alguns vinis aí para justamente abrilhantar o ambiente. Tem muita gente hoje, né, voltando o uso de vinil, porque é uma coisa que gosta. Quem gosta quer aquele tipo de material. E o livro, quem gosta é do livro. De pegar o papel. Agora, é claro, não nós estamos aqui para renegar em nenhum momento as questões das redes sociais, que são importantes, vieram para ficar. Isso eu acho que é indiscutível também. E nós devemos usar ela das melhores formas possíveis. Né? Para quem gosta de escrever também, quem está iniciando, a pessoa, uma coisa legal aí, um blog, um Facebook, né? As redes sociais, que são formatos que permitem que você deixe seu texto. Mas deixo também, né, aqui um comentário que eu acho que é legal, que não poderia deixar de falar.
Toda vez que a gente escreve, a gente tem que estar aberto também a críticas, a opiniões, a saber que nós não somos os donos da verdade. Literatura é isso, seja qual livro for. Vou pegar um clássico, eu já até citei no nosso papo, né? O Paulo Coelho, que é um cara famoso no mundo inteiro, eu acho que é um dos caras mais assim, controversos do Brasil. É um cara famoso no mundo inteiro e tem muita gente que defende que ele não deveria estar na Academia Brasileira de Letras, tem muita gente que defende que os livros dele não valem nada, mas é um dos caras mais vendidos, né, mais lidos, não só no Brasil, e no mundo inteiro, e divide opiniões. Então nós também que temos a nossa, né, vou usar esse termo, né, a coragem de escrever, seja o que for, uma poesia, um livro bibliográfico, histórico, a gente tem que ter sempre a consciência que a gente nunca vai conseguir completar tudo em algo, sempre vai talvez faltar, ou uma pontinha ali, é justamente essas pontinhas que permitem as críticas. Quando a gente escreve artigos de opinião, como o próprio nome já diz, você está expondo a sua opinião. E como nós vivemos um momento assim de muita polaridade, né? As pessoas acham que o certo é estar em um dos lados e qualquer coisa que um lado escreve, o outro lado condena, independente se aquilo é legal ou não, isso também está se transfigurando na literatura, na forma de escrever. Então é legal também a gente pensar sobre isso, né? A gente falar sobre isso, a gente discutir sobre isso. Porque o ato de escrever também é um ato de coragem. O ato de escrever também é um ato provocativo, ou deveria ser. Porque senão a gente faz da nossa escrita algo que talvez não faça sentido. Aí você fala assim, Val, mas você está falando isso, que talvez eu estou escrevendo algo que não faça sentido? Galera, comer isopor, acredito que não alimenta ninguém. Aí você está se alimentando, tá? Está comendo isopor? Você está ingerindo alguma coisa, mas aquilo ali vai estar te dando nutriente para alguma coisa? Então também existe isso na literatura, por incrível que possa parecer. Como eu falei, né, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Quer coisa mais tóxica do que se alimentar de fake news? Quer coisa que mais bestializa o ser humano, apequena o ser humano, que é se alimentar de fake news? Algo tão comum na nossa sociedade? E é literatura. E muitas vezes literatura pesada, patrocinada, das mais diversas formas. Então, enfim, tudo por si só só presta quando a gente coloca as coisas, né, com vontade daquilo dar certo também. Vou pegar até uma outra metáfora, né? É a mesma coisa de fazer um bolo. Você pode pegar lá os ingredientes, né, farinha de trigo, ovo, tudo. Se você coloca na mão de quem não sabe fazer, pode até dar certo, talvez, numa sorte, mas a probabilidade de dar errado é muito maior. A mesma forma, quando você coloca também alguém para escrever, quando esse alguém pode ser nós mesmos, com a vontade de não escrever, ou simplesmente o escrever por escrever, também não vai funcionar. Então, escrever é desnudar-se, né? Escrever é colocar ali o amor, é colocar as suas vontades, e que também tem a responsabilidade social. Esse é o maior recado que eu gostaria de deixar no nosso encontro, né? Nessa nossa fala, aqui nessa nossa palestra virtual. Essa responsabilidade social que tem que estar presente na literatura. Ela também tem que dignificar o ser humano, ela também tem que promover os direitos humanos, a proteção humana. A gente não pode usar da literatura para ser algo a mais que o quê? Que denigre, que não agregue. E para fechar, eu gostaria de ler um texto que tem tudo a ver com literatura, porque o título desse texto é A Palavra. E ele encontra, né, em um dos livros aí que eu tive a oportunidade de escrever, que eu já apresentei com meu parceiro aí, Noé. E esse texto fala justamente o seguinte: a palavra. Dizem que as palavras são como o vento, mas sabemos que o vento possui intensidades diferentes. Ele pode ser uma brisa, assim como pode ser um furacão. E se de fato as palavras são como um vento, cabe à boca dar a elas o seu formato, a sua intensidade. Portanto, se ela vai ser uma brisa ou um furacão. Você já parou para pensar no quanto as palavras são importantes em nossas vidas? Você já parou para pensar que muitos sonhos se encontram e se realizam através de algumas palavras? Com elas nos encontramos, nos completamos, nos alegramos. Com elas nos tornamos mais gente. Isso quer dizer o quê?
com as palavras nos tornamos seres humanos melhores. Em tempos idos, portanto, em tempos passados, remotos, um fio de bigode, uma expressão muito forte utilizada aí, no interior, no Brasil, nos rincões do Brasil, as pessoas falavam que um fio de bigode valia mais que uma palavra, ou que o próprio fio de bigode era como se fosse uma palavra de honra, porque demonstrava firmeza, demonstrava caráter. Noutros tempos, a palavra dita valia mais que qualquer coisa. Depois de pronunciada, seria seguida e cumprida. Nos tempos modernos, elas continuam ainda mais presentes na nossa vida, contando também com a popularização cada vez mais presente aí da escrita. Só que em muitos casos requerem registro, pois as palavras por si só não bastam. Para muitas pessoas, as palavras sonoramente pronunciadas não fazem mais sentido, pois parece que elas estão perdendo o valor, já que em muitos casos os que prometem não estão cumprindo, não estão respeitando, confirmando talvez que as palavras são como o vento. Nelas também se encontram os sonhos. O sonho de ouvir qual será a primeira palavra do seu filho ou filha, o sonho de aprender a ler e escrever, o sonho de poder ouvir e também dizer uma frase que expressa um dos sentimentos mais nobres do ser humano: eu te amo. O sonho de ver um livro publicado, os sonhos de uma letra musical criada e cantada, os sonhos transcritos em cartas, e-mails, mensagens eletrônicas, o sonho de ter um diploma que demonstre os seus estudos, a sua profissão, o sonho de poder planejar uma viagem, o sonho que nasce depois da leitura de tantas outras palavras. A palavra, mais do que um vocábulo, um registro, uma expressão ortográfica, é também a manifestação do conhecimento, do saber, do desejo, do sonho, do pensamento. Nas palavras pode-se concentrar a externalidade da alma, pode se transfigurar o sujeito. A palavra caracteriza o clímax da comunicação, a verbalização do ser. Nela, almas se unem, projetos ganham força, a sociedade estreita seus laços. Já diria um ditado popular: quando maldita, mata mais do que a espada. Quando bendita, alavanca o ser da obscuridade. A palavra em si mesma apenas representa o que em muitos casos a própria palavra não pode ou não consegue representar. Por isso ela se transforma em poesia, em filosofia, em uma manifestação espiritual, nas incalculáveis maneiras do ser humano tentar demonstrar como ele é de fato. É a palavra que faz da vida uma história, possibilitando que esta seja eternamente registrada, criando elos que interligam gerações. E termino pensando e indagando: o que seria de cada um de nós se não fossem as palavras? Um forte e carinhoso abraço e que o Papai do Céu nos abençoe e que as nossas origens não sejam só deixadas na palavra, mas que a gente continue registrando as nossas cada vez mais no nosso coração, nos livros, mas principalmente na transformação de um ser humano melhor. Um forte abraço a todos e que esse festival se torne cada vez mais um sucesso. Muito obrigado, espero ter contribuído de alguma forma com essa reflexão sobre literatura. Um meu forte abraço.